Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre projetos de vida, falando sobre tecnologia e inovação, com o engenheiro Luiz Henrique Ocuso. Luiz Henrique, como nós estamos falando, é bastante interessante a gente saber a resistência dos materiais, porque até onde pode ser feito, né? Quais são as utilizações, no caso, da preocupação com a resistência. Perfeito. Então, quando a gente fala numa peça impressa em 3D, a resistência vai variar muito conforme a configuração que foi adotada na fabricação daquele objeto e também o material que está sendo empregado, né? Eu costumo dizer que, em geral, a resistência de uma peça impressa em 3D é inferior a uma peça fabricada de uma maneira similar. Então, por exemplo, falando numa peça plástica, né, uma peça impressa em 3D, em geral, ela é um pouco mais frágil que uma peça injetada, né? Porque a impressão 3D, como a gente citou no começo, ela envolve deposição de camadas, uma camada em cima de outra camada. Então isso vai gerar uma interface entre essas camadas que acaba prejudicando, né, de certa maneira, a resistência da peça como um todo, tá? Falando em impressão 3D de materiais metálicos, por exemplo, você vai fazer um item metálico, né, numa impressão 3D em metal. Naturalmente você já vai obter um item bem mais resistente, mas que também não atinge a resistência de um material usinado, por exemplo. Você vai fazer uma peça similar, né, partindo de um bloco de metal e vai fazer uma usinagem. Geralmente ela vai ser mais resistente do que uma peça que foi impressa em 3D em metal, entendeu? Então a resistência das peças impressas em 3D hoje em dia ainda são um pouco inferiores à tecnologia que seria a similar, né? A similar dela ou a tecnologia que geraria um item parecido, mas de alguma outra maneira, né? Sim. Mas claro, a grande vantagem é o custo para se fazer uma peça única, né? Ou um pré-estudo. Exato. Aí sim, depois quando for produzir em larga escala, aí sim, então parte para a indústria de injetar. Exato. Por outro lado, a impressão 3D permite explorar geometrias inéditas, né? Então você consegue fazer um item que tenha a mesma função de um item usinado, por exemplo, em metal, mas que ele tenha um design diferente, que aí favoreça uma resistência mecânica melhor. Então você consegue fazer esse jogo entre a forma e a função desse objeto. Então objetos que tenham a mesma função podem ter formas diferentes de modo a favorecer a resistência dessa peça como um todo, né? Então isso é um jogo que dá para você explorar, né? Mexendo na geometria e reforçando as partes mais frágeis, por exemplo. E aí, considerando isso, você consegue fazer um objeto impresso em 3D que tenha a resistência necessária para que aquele item seja empregado no seu uso normal e que não seja apenas um protótipo visual, por exemplo. Então é possível sim trabalhar essas questões para obter um item resistente e funcional na impressora 3D. Isso é viável. Perfeito. Porque existe um cálculo dentro da volumetria onde a gente tenta colocar o máximo de volume com a utilização da menor quantidade de material, né, de forma econômica. Então a gente usa com pouco material para fazer por exemplo, 1 litro. A gente usa o mínimo de material possível para deixar em 1 litro. Exato. E muitas vezes a gente tem esse cálculo, mas às vezes o cálculo contando também com a parte de resistência, ou seja, do formato, ele às vezes o arredondado ou o reto, né, ele pode variar. Pode variar, com certeza. E muitas vezes é empírico, você tem que fazer na prática para ter exatamente a melhor opção. Exato. E é importante, você tocou num ponto interessante, porque a impressão 3D te permite explorar também o interior desse objeto. Então vamos supor, você vai fazer um item, um cilindro, por exemplo. Se você fizer o cilindro na injeção plástica ou no processo de rotomoldagem plástica, por exemplo, ou esse cilindro vai ser oco ou ele vai ser maciço. Na impressão 3D você pode adotar um meio termo. Então esse cilindro ele pode ser parcialmente oco ou parcialmente maciço. Por quê? Uma vez que você está depositando camadas de materiais uma em cima da outra, você consegue fazer com que esse objeto tenha 10% de volume interno preenchido, 20% de volume interno preenchido. Então isso vai favorecer uma economia de material aliado a uma boa resistência mecânica, né? E além de você escolher quantos por cento de preenchimento você quer desse volume interno, você ainda escolhe o padrão desse preenchimento.
Então o preenchimento ele pode ser circular, pode ser triangular, pode ser quadrado, ou naquele famoso formato de colmeia que o pessoal da engenharia adora, sim, que favorece a resistência mecânica usando o mínimo possível de material. Né? Então você ainda consegue explorar essas questões que nos métodos tradicionais de fabricação você não tem acesso. Né? Isso é uma característica importante da impressão 3D. E isso proporciona também, com certeza, novos estudos, sim, novas possibilidades, e também situações que a gente nunca imaginava, tipo uma impressão de uma residência, de uma casa. Exato. Recentemente aí bombou na mídia, né, o vídeo de uma impressora 3D gigante imprimindo uma casa. Né? Na verdade isso é um vídeo real mesmo, isso é muito possível. Né? Tanto é que o vídeo é um vídeo de uma casa sendo impressa em 3D. Então, respeitando aquele conceito de que a impressão 3D é a fabricação de um objeto camada por camada, né? No caso da casa era o que? Era um guindaste enorme com uma bomba que bombeava esse concreto, e esse guindaste ele era controlado por um computador e ia depositando camada por camada até terminar. Exatamente. O grande desafio nesse caso de fazer as casas impressas em 3D consiste no tipo de cimento, concreto que você vai utilizar e não na tecnologia que vai controlar o guindaste. Isso já existe, isso é antigo já. Perfeito. É um guindaste controlado por um computador que vai executar um determinado movimento. Isso não é novidade. A novidade nesse caso é conseguir encontrar um material que adquira a resistência mecânica suficiente, né, para suportar o peso da próxima camada de concreto quando aquela camada for depositada. Né? Então hoje você vai concretar uma laje, por exemplo, você tem que esperar aí 48, 72 horas, né, para que esse material endureça e que ele tenha uma resistência mecânica interessante. Ele vai atingir só depois de 21 dias a resistência de 95%. Máximo. Perfeito. E continua depois, mas a gente, para tirar as formas ou escoramento, o ideal seria 21 dias. 21 dias, exato. Então você vê o tamanho do desafio da engenharia de materiais para conseguir criar um concreto, né, que após alguns minutos ele já tem a resistência mecânica suficiente para suportar o peso da próxima camada de material que vai ser depositado. Né? Então uma solução que o pessoal está encontrando para isso é colocar o guindaste no meio e fabricar 4 casas ao mesmo tempo. Porque aí o tempo que você tem entre a deposição de uma camada e outra é maior. Perfeito. É 4 vezes, né, maior. Então esse é o jogo que o pessoal tem feito, é assim que a engenharia de materiais tem explorado esse tipo de tecnologia. Por isso que eu disse que isso provoca uma aceleração, uma corrida a novas tecnologias no sentido de novas experiências, né, novas necessidades. O mercado passa a ter uma necessidade que antes não existia, não tinha por que pensar nisso. Exato. Então essa alta resistência inicial que nós passamos há alguns anos atrás, não faz muito tempo. Eu lembro que quando eu me formei, o concreto tinha uma resistência de 150 quilos por centímetro quadrado, e depois hoje em dia nós já conseguimos com 300, dobrou assim com uma certa facilidade através de aditivos, né, através da composição química do cimento, que se atinge uma resistência também inicial mais rápida, ou seja, resistência final mais rápida, né, porque a inicial ela eleva. Perfeito. E isso também me faz lembrar disso, porque realmente nós precisamos começar a pensar em algo que se tenha estrutura necessária para suportar essa rapidez. Perfeito. Inclusive, a impressão 3D permite explorar geometrias inéditas, né? Como eu disse, o que significa isso, né? Tem um exemplo muito interessante de uma bomba hidráulica que tem diversos canais, né? Então, se você vê essa bomba, ela é uma bomba enorme, né? Assim, para que ela seja fabricável pela maneira tradicional. Então, é um elemento de metal que tem vários canais por onde vão passar os fluidos, os líquidos, né? Então, é uma peça bastante grande. Quando você faz isso na impressora 3D, né, uma peça metálica, mas impressa em 3D, você consegue explorar isso de maneira que você vai otimizar a fabricação desses canais. Então você consegue fazer um item
que tem a mesma função, com os mesmos canais, mas que seja muito menor. Por quê? Porque você não tem a limitação da ferramenta. Você não precisa se preocupar se a máquina vai conseguir acessar uma determinada região para poder remover material, para poder viabilizar aquele canal. Certo. A impressão 3D você consegue tornar esse elemento muito mais compacto, porque você consegue colocar material onde tem que ter. E preciso. E consegue deixar vazio onde não precisa ter material. Sim. Então você consegue fabricar itens mais compactos, que empregam menos material e que sejam até mais eficientes, né, em funcionamento. Então você começa a falar num redesenho dos itens, né? Você começa é aquela questão da forma e função, né? Você consegue preservar a função, às vezes até melhorando a função daquele elemento, alterando a forma dele. Por quê? Porque a impressão 3D abre portas para novas formas, né? Novas geometrias de objetos, né? Objetos impensáveis. É verdade. Né? A área de decoração usa muito a impressão 3D, né? E justamente por esse quesito, né? Por essa possibilidade de explorar formas até então inéditas. Então tem uma peça muito famosa aí que o pessoal costuma imprimir para testar as impressorinhas 3D em casa, que é uma esfera dentro de um cubo, dentro de outra esfera. Sim. Então assim, são peças que você jamais conseguiria inserir uma dentro da outra, né? Se elas fossem fabricadas separadamente. Né? E aí com a impressora 3D você consegue fabricar um item dentro de outro item, tudo de uma vez só. E aí é impossível você tirar um item de dentro do outro sem quebrar. Sim. Porque eles foram concebidos daquela maneira, um já dentro do outro, um encaixado no outro. Então é um efeito estético muito interessante. Muito interessante. Né? Para quem olha assim, às vezes a pessoa não identifica exatamente qual é a novidade, mas sabe que é alguma coisa que ela nunca viu na vida, assim, de tamanha diferença que é essas possibilidades geométricas novas. Né? Interessante, né, Luiz? Porque é o seguinte, a gente percebe que essa impressão 3D ela veio para ficar no sentido até mesmo de fazer casas, que vamos dizer, nós temos um tamanho, né, grande para você fazer uma residência, como também de mínimas partículas pequenas. No caso de órgãos, perfeito. O que você diz? Muito se falou também recentemente em impressão 3D de órgãos, né? No final do ano teve uma revista científica norte-americana que anunciou que um laboratório conseguiu fabricar um ovário de um rato funcional, né, por impressão 3D, né? Aí você fala, pô, mas como que é essa ideia, né? Na verdade, essa tecnologia de impressão de órgãos, ela parte da mesma base, que é imprimir, né, fabricar um objeto camada por camada. Só que a matéria-prima que você vai utilizar são células vivas, né? Então você vai fabricar um objeto, que no caso foi o ovário desse rato. Então esse era o objeto em questão. E a matéria-prima que eles utilizaram eram os tecidos, né? Então tecidos vivos, células vivas. E aí a impressora 3D em questão, ela tinha vários cabeçotes, né? Como se fossem os cartuchos de tinta ali. Só que ao invés de tintas, ela tinha várias células. Então tinha célula de derme, epiderme, enfim, todos os ingredientes necessários para fabricar aquele órgão, né? E por fim das contas eles fabricaram realmente um órgão funcional que foi transplantado para um rato e que foi fertilizado e gerou um descendente, né? Então quer dizer assim, é um órgão funcional que foi impresso numa impressora 3D. Isso é uma coisa que, poxa, há 10 anos atrás era impensável uma coisa dessa, né? E hoje você já tem, né? Existem empresas ao redor do mundo que fabricam próteses daqueles pequenos ossinhos que a gente tem dentro do ouvido, né? E fabricam por impressão 3D. São ossos muito delicados, muito pequenos, que têm funções muito específicas, né? E até então, determinados tipos de surdez eram incuráveis porque não se conseguia uma prótese desses ossos, né? E hoje em dia você consegue impressões 3D muito delicadas, desses pequenos ossinhos que vão ser implantados no paciente e vão trazer de volta a audição, por exemplo. Então, tanto para coisas grandes quanto para coisas muito pequenas, a impressão 3D hoje já consegue atender, né? Os dois extremos, digamos assim, né? Que maravilha, é um mundo realmente desconhecido para muitos, mas que está aí, como a gente falou no começo, é um futuro que já está presente. Exatamente. Nós já temos que nos preparar para uma vida diferente. Vai mudar o nosso dia a dia, com certeza. Em vários aspectos.
Porque mesmo porque tem agora uma pergunta muito que eu fiquei bastante curioso de saber, que é a impressão 3D de comida, Sim. do alimento. Parece ser assim, ué, por que isso? Então eu queria que você falasse por que é feito, quais as utilizações de uma impressão 3D de um alimento. Sim, na Páscoa aí rolou um vídeo também na internet de uma impressora 3D que imprime chocolate, né? Então ela vai colocando camadas de chocolates e faz o chocolate da forma que você quiser, né? Então assim, a princípio, quando a gente fala de impressão 3D de comida, parece um negócio relacionado a entretenimento, né? Você vai imprimir uma comida com a geometria que você gostaria para brincar, né? A princípio é isso. Tem um fabricante de macarrão, né, de massas na Itália, que criou um restaurante experimental dentro da fábrica e você consegue imprimir as massas de macarrão na forma que você quiser. Então ele tem um tablet, você desenha a forma que você deseja e aí o macarrãozinho vai sair impresso conforme aquela forma. Então tudo isso é para entretenimento, né? É para diversão, é para gerar um clima mais descontraído, uma inovação dentro de um restaurante. Mostrar até as possibilidades, né, do que é capaz de se fazer. Do que é capaz. Agora, quando você pensa numa aplicação séria de uma impressão de comida, aí a coisa fica interessante, porque, por exemplo, imagina um astronauta, né, o cara que vai passar aí 6 meses numa missão espacial, enclausurado dentro de um módulo espacial que é muito pequeno, né, e o cara tem que ficar dentro daquela roupa, putz, deve ser terrível, né? E aí chega na hora desse astronauta se alimentar, o cara vai consumir algumas cápsulas de nutrientes e ele vai consumir no máximo um alimento pastoso, que é como se fosse uma papinha de neném, que vem numa espécie de um tubo de pasta de dente. Então você imagina, é uma experiência completamente desagradável, né? O cara vai chupar um tubo de pasta de dente com gosto de pizza, por exemplo. Então isso é muito ruim. O que a NASA está desenvolvendo? Uma impressora 3D de comida. Então qual que é a ideia? Ao invés de você ter um cartucho de um item, né, de uma comida que tem um determinado sabor, você passa a ter um cartucho de uma massa de carboidrato, um cartucho de uma massa de tomate e um cartucho de uma massa de queijo. E aí o cara dentro do módulo espacial dele, ele vai pedir para imprimir uma pizza. Então essa impressora 3D vai colocar uma camada de massa, uma camada de molho e uma camada de queijo. E junto dessa impressora 3D tem um forninho e o cara vai pegar essa pizza, inserir no forno e no fim das contas, depois de 10 minutos, ele vai comer uma pizza muito parecida com a pizza que a gente come aqui na Terra. Então assim, quando você exporta essa experiência de imprimir comida para uma situação, no caso do astronauta, você revoluciona completamente a experiência desse cara numa missão espacial. Então assim, aquela atividade, né, que é se alimentar, que é uma atividade básica, mas ela é desagradável, passa a ser uma coisa muito mais agradável, né? Remete à época que o cara ainda estava na Terra. Sim. Então, quer dizer, você revoluciona e isso de repente garante o bem-estar da missão, né? O sucesso da missão, porque a experiência do cara mudou, né? É verdade. Então, quando ele já começa a salivar só de ver a pizza. Só de ver a pizza. Né? Porque é muito importante esse lado emocional, esse lado nosso que a gente vê e já saliva. Imagine uma pasta com o sabor de pizza, dificilmente ele vai ter esse prazer de se alimentar daquele produto. Muito pelo contrário, deve ser desagradável, né? Você se alimentar daquilo que é uma papinha. Passa a ser só uma obrigação e não uma satisfação, um prazer. Então assim, a princípio parece muito entretenimento, mas no fim tem uma aplicação muito séria que pode implicar assim, na revolução da experiência desse astronauta. E hoje a gente fala em astronauta, amanhã de repente é nas nossas casas. Pois é. Porque a indústria de alimentação ela vai evoluindo, tendo esses equipamentos, né, de impressão 3D, com fornos, isso e aquilo adequados, nós vamos estar num mundo, num dia a dia totalmente diferente dos nossos dias. Com certeza. Nós estamos terminando o segundo bloco e daqui a pouco nós vamos voltar falando mais sobre impressão 3D no sentido de... Já começamos até a falar dessa previsão das tendências do futuro, até onde a gente pode chegar pelo que a gente possa enxergar, né? Porque nunca a gente sabe, são tantas coisas que a gente nem imagina, mas até o que a gente pode imaginar para um futuro próximo. Então até daqui a pouco.